Você já parou para pensar no que realmente significa vingança? Nos filmes, tudo parece tão simples, tão justo. O herói sofre, planeja, age e pronto. A vingança é consumada antes dos créditos finais. Mas e a vida real? A vida real é muito mais sombria, meu amigo. A verdadeira vingança não acontece num piscar de olhos. Ela fermenta, apodrece dentro das pessoas por meses, anos, às vezes décadas inteiras. E quando finalmente explode, o resultado nos faz questionar até onde o ser humano é capaz de ir. Hoje vamos mergulhar em 5 histórias reais que vão te fazer repensar tudo o que você achava que sabia sobre vingança. Você conhecerá pessoas comuns que se transformaram em algo impensável, celebridades cujas mortes mudaram o curso da cultura, e profissionais que pagaram o preço mais alto por simplesmente dizer a verdade. Prepare-se, porque depois deste vídeo você nunca mais vai olhar para a palavra vingança da mesma forma. Dublin, 2005. Uma cidade conhecida por sua história rica e seu povo acolhedor estava prestes a testemunhar algo que marcaria para sempre sua memória. Não se tratava de uma guerra entre gangues ou de um crime relacionado às drogas, mas sim de uma família comum que, num fim de semana de St. Patrick, se despedaçou da forma mais brutal que você possa imaginar. Linda e Charlotte Mulhall eram 2 nomes absolutamente comuns, nomes que poderiam pertencer a qualquer pessoa que você cruza na rua, na padaria, no ônibus. Mas, em questão de horas, esses nomes ganhariam um apelido que ecoaria pelos noticiários do mundo inteiro, as Irmãs da Tesoura. E acredite, esse nome não foi escolhido à toa. O alvo da fúria dessas irmãs tinha nome e história: Farasuala Nur. Ele não era apenas o namorado da mãe delas, a situação era muito mais sombria. Nur carregava um histórico pesado de violência, manipulação e crueldade. Mulheres o acusavam de abuso e até mesmo de estupro. Ele tinha condenações por ameaças e agressões, mas de alguma forma sempre conseguia escapar de punições reais. Para a família Mulhall, ele não era apenas tóxico, era uma ameaça constante que respirava o mesmo ar que elas dentro daquela casa. Naquele fim de semana fatídico, algo dentro delas rompeu. Talvez fosse o acúmulo de anos de tensão. Talvez fossem os abusos que ninguém mais aguentava suportar. Ou talvez fosse simplesmente o momento em que a raiva ultrapassa todos os limites do racional e se transforma em algo primitivo, visceral e irreversível. A noite começou como tantas outras, álcool rolando solto, pílulas sendo engolidas, tensões fervendo sob a superfície aparentemente calma. Linda, Charlotte, a mãe delas, Kathleen e Noor, estavam juntos num apartamento apertado. O clima mudou quando Noor direcionou sua atenção para Linda, tocando-a de formas que ela não queria, recusando-se a parar. Kathleen gritou, e então alguém pronunciou as palavras que acenderiam o pavio de uma explosão brutal. Simplesmente mate ele por mim. O que aconteceu depois foi selvagem de uma forma que nos faz questionar a natureza humana. Charlotte pegou uma faca Stanley e cortou a garganta de Noor. Enquanto ele desabava, Linda pegou um martelo e começou a bater na cabeça dele, repetidamente, sem parar. Ele foi esfaqueado mais de 20 vezes. Não foi rápido, nem limpo, foi pessoal. Foi a materialização física de anos de ódio condensado em minutos de horror absoluto. Mas escute bem, o horror não terminou aí. As irmãs arrastaram o corpo de Noor para o banheiro e durante horas o esquartejaram. Cortaram a cabeça, os membros e mutilaram seus genitais. Colocaram os pedaços em sacos pretos e mochilas esportivas, fazendo várias viagens para jogar os restos no Royal Canal de Dublin. Dias depois, uma perna ainda usando uma meia emergiu na superfície perto do Croke Park, desencadeando uma das caçadas mais infames da história irlandesa. À medida que a investigação se desenrolava, os detalhes vazavam para o público como um pesadelo interminável. A cabeça e o pênis de Noor nunca foram encontrados. Rumores se espalharam de que Linda havia carregado a cabeça decepada num ônibus dentro da mochila escolar do filho dela, esmagando-a com um martelo antes de enterrá-la num campo.
O crime era tão grotesco, tão encharcado de sangue e vingança, que quando a mídia as batizou de Irmãs da Tesoura, o apelido grudou instantaneamente. As consequências destroçaram completamente a família Mulhall. O pai dela se enforcou no Phoenix Park pouco depois do assassinato. A mãe fugiu para a Inglaterra apenas para voltar anos depois e enfrentar prisão por ajudar a encobrir o crime. Linda entrou numa espiral de heroína e autodestruição, cortando os próprios pulsos. Charlotte se tornou notória na prisão quando fotos vazaram dela segurando uma faca na garganta de outra prisioneira. O juiz Paul Carney, que presidiu o julgamento, não mediu palavras ao chamar aquilo de o assassinato mais grotesco que ocorreu em minha vida profissional. E ele não estava exagerando. As irmãs Mulhall não eram assassinas profissionais, nem gangsters endurecidas. Eram duas mulheres que deixaram anos de raiva, dor e abuso apodrecerem dentro delas até que finalmente explodiu numa noite de horror que transformou suas vidas e sua família numa lenda grotesca que a Irlanda jamais esquecerá. A história de Christopher Wallace, mais conhecido mundialmente como Notorious B.I.G., não é apenas uma história sobre música, fama e tragédia súbita. É uma história mergulhada em suspeita, traição e na sombra ensanguentada da vingança pura e brutal. Estamos falando de um dos maiores crimes da cultura pop, que mesmo 24 anos depois, continua sem solução. Em 1997, a rivalidade entre Costa Leste e Costa Oeste não era só letra de música ou bravata, era uma guerra de verdade. Tupac Shakur havia sido assassinado a tiros em Las Vegas apenas 6 meses antes, e agora todos os olhos se voltavam para Big. Alguns sussurravam que ele sabia mais do que demonstrava. Outros afirmavam que sua própria existência, seu sucesso estrondoso, era um insulto aos inimigos que exigiam equilíbrio através do sangue. E então, numa noite de março em Los Angeles, esse equilíbrio foi brutalmente estabelecido. Big tinha voado para LA para promover seu segundo álbum, Life After Death. Ele tinha apenas 24 anos, no auge do sucesso, mas inquieto. Numa entrevista de rádio dias antes, admitiu ter contratado segurança extra. Paranoia ou pressentimento? Ele sabia o que todo mundo sabia. A morte de Tupac ainda pairava no ar como uma maldição que exigia resposta. Na noite de 8 de março, ele foi para uma festa lotada no Peterson Automotive Museum. Mais de 1.000 pessoas estavam lá. Rappers, produtores, afiliados de gangues, celebridades. Mas entre as risadas, os flashes das câmeras e a névoa de fumaça, havia observadores. Havia sussurros. E, acima de tudo, havia vingança esperando o momento certo. Logo depois da meia-noite, o departamento de bombeiros encerrou a festa. Big entrou no banco do passageiro de um Chevrolet Suburban verde. Sean Puff Daddy Combs estava logo atrás em outro SUV, com a segurança seguindo. Quando pararam num sinal vermelho na Wilshire Boulevard, a janela de Big desceu levemente, talvez para respirar um pouco de ar fresco. Foi quando um Chevrolet Impala escuro deslizou ao lado deles. O motorista, elegantemente vestido com um terno azul claro e gravata borboleta, não hesitou. Levantou uma pistola 9mm, mirou e disparou. 6 tiros rasgaram o Suburban. 4 acertaram Big. Um foi fatal, perfurando seus órgãos, deixando-o caído e ofegante. Minutos depois, no Cedars-Sinai, o mundo perdeu um dos maiores rappers de todos os tempos. Mas isso não foi apenas assassinato, foi retaliação. Tupac havia sido morto quase da mesma forma exata. Um tiroteio de carro, uma noite de festa, um veículo de luxo crivado de balas. Para muitos, a morte de Big não foi aleatória, foi vingança. Sangue por sangue. A simetria era arrepiante, quase ritualística, como se alguém quisesse fechar o círculo de uma forma definitiva e aterrorizante. Durante anos, sussurros circularam. Suge Knight, o infame chefe da Death Row Records, foi acusado de ordenar o assassinato. O suposto atirador, um membro de gangue chamado Wardell Putty Falls, ligado aos Bloods, supostamente agiu por lealdade e vingança. Alguns diziam que Knight queria Big morto porque acreditava que Puff Daddy tinha ordenado a morte de Tupac. Outros alegavam que policiais corruptos do LAPD ajudaram a orquestrar tudo, cobrindo seus rastros numa teia de silêncio.
Até mesmo a mãe de Big, Voletta Wallace, entrou com processos contra a cidade, convencida de que a corrupção policial protegia os verdadeiros assassinos. E ainda assim, depois de décadas de investigações, livros e documentários, o caso permanece sem solução. Ninguém jamais foi condenado. Mas o peso da vingança paira pesado sobre tudo isso. Big e Tupac, dois reis do hip-hop, ambos assassinados de formas assustadoramente similares, com meses de diferença em costas opostas do país. Duas mortes amarradas por rivalidade, ego e a cruel simetria da vingança. No fim, Christopher Wallace não morreu apenas num tiroteio. Ele morreu como parte de uma vendetta, uma história de vingança escrita em disparos de armas, eternamente ligando seu nome ao de Tupac num dos capítulos mais sombrios da história da música. Na noite de 6 de julho de 2021, o coração de Amsterdã pulsava com seu ritmo habitual. Turistas vagavam sob a luz suave dos canais, risadas saíam dos cafés e o zum-zum das bicicletas serpenteava pelas ruas estreitas. Mas, num instante, aquela noite comum se transformou num dos momentos mais sombrios da história holandesa. E tudo por causa de um homem que se recusou a ter medo. Peter R. de Vries acabara de sair do estúdio de televisão RTL Boulevard, onde havia aparecido como convidado. Ele não era apenas mais um jornalista, era o jornalista. Aquele que durante décadas encarou o crime de frente, expôs assassinos, confortou famílias de vítimas e desafiou o submundo com palavras destemidas. Para milhões, ele era um nome familiar, confiável. Para outros, homens poderosos e implacáveis, ele era uma ameaça que precisava ser silenciada de vez. Enquanto Peter caminhava em direção ao seu carro ao longo da Lange Leidse Dwarsstraat, o ataque veio rapidamente. Disparos ecoaram pela rua estreita. Ele caiu no chão, sangrando da cabeça. Espectadores congelaram, gritos encheram o ar. Em segundos, o pânico tomou conta da cidade. Estranhos correram para ajudar, enquanto câmeras e celulares capturavam o caos. Peter foi levado às pressas para o Wyss University Medical Center, agarrado à vida por um fio. Durante 9 dias, o país inteiro esperou, prendendo a respiração. E então veio a notícia que ninguém queria ouvir. Peter R. de Vries havia morrido. Ele tinha 64 anos. Seu assassinato enviou ondas de choque não apenas pela Holanda, mas pelo mundo inteiro. Isso não foi apenas um crime, foi uma declaração, uma mensagem do submundo criminoso de que ninguém, nem mesmo o jornalista mais respeitado do país, era intocável. Peter havia se envolvido profundamente no julgamento Marengo, um caso massivo contra Ridwan Taghi, um dos chefes criminosos mais temidos da Europa. Ele havia ficado ao lado da testemunha-chave, Nabil B., oferecendo apoio depois que o advogado da testemunha, Dirk Wiersum, já havia sido assassinado na frente de sua própria casa em 2019. Agora, Peter havia sofrido o mesmo destino. As reações foram imediatas e furiosas. O prefeito de Amsterdã chamou aquilo de crime brutal e covarde. O primeiro-ministro Mark Rutte declarou ser um ataque ao jornalismo livre, um golpe contra os próprios alicerces da democracia holandesa. O próprio rei Willem Alexander o chamou de ataque ao jornalismo, a pedra angular do nosso Estado constitucional. Cidadãos comuns depositaram flores na Praça Dam, sua tristeza misturada com indignação. A Europa assistiu incrédula. Como isso pôde acontecer na Holanda, um país antes visto como seguro, estável, imune à violência ensanguentada do crime organizado? A investigação avançou rapidamente. Em poucas horas, a polícia prendeu 3 suspeitos. 2 foram capturados num carro na rodovia A4. Um foi identificado como Delano G., de 21 anos, rapper aspirante e suposto atirador. O outro, Camille E., polonês de 35 anos, era o motorista da fuga. Ambos seriam posteriormente condenados a 28 anos de prisão. Um terceiro homem, conhecido apenas como Christian M., era o corretor do assassinato, aquele que arranjou tudo. Ele recebeu 26 anos. Mas todos sabiam que a verdadeira sombra por trás do crime era maior que esses homens. O assassinato tinha as impressões digitais da organização de Taghi, um império brutal que prosperava no medo e no silenciamento de qualquer um que ousasse desafiá-lo.
Para o povo da Holanda, a morte de Peter não foi apenas sobre ele, mas sobre o que ela representava, o alcance aterrorizante do crime organizado e a falha em proteger aqueles que se levantaram contra ele. Peter havia sido ameaçado antes. Ele conhecia os riscos. Ainda assim, continuou. Ele uma vez explicou uma tatuagem em sua perna que dizia: "On bended knee is no way to be free." De joelhos não é forma de ser livre. Para ele, isso significava nunca se submeter, nunca deixar o medo ditar seu caminho. Ele recusou proteção policial, insistindo que não viveria sua vida em correntes de paranoia. Aquela coragem o tornou um herói para muitos, mas também um alvo perfeito para a vingança do submundo. Em 16 de outubro de 2017, o campo tranquilo de Bidinja, Malta, foi despedaçado por uma única explosão devastadora. A jornalista investigativa Daphne Caruana Galizia acabara de sair de casa em seu pequeno Peugeot 108 quando uma bomba detonou, arremessando o veículo quase 80 metros num campo próximo. Seu filho Matthew correu para a cena. Os restos de sua mãe estavam espalhados pelo chão. Sua última postagem no blog, publicada apenas horas antes, terminava com palavras arrepiantes. "Há bandidos em todo lugar que você olha agora. A situação está desesperadora." Minutos depois, ela se foi. Durante anos, Daphne havia sido a voz mais destemida de Malta, uma tempestade de uma mulher só contra a corrupção, lavagem de dinheiro, nepotismo e política suja. Seu blog, Running Commentary, atraía centenas de milhares de leitores, mais do que todos os jornais do país combinados. Ela expôs o escândalo dos Panama Papers, alegou esquemas obscuros no programa de cidadania por dinheiro de Malta e até insinuou estruturas offshore secretas ligadas aos mais altos níveis do governo. Para seus apoiadores, ela era a contadora da verdade de Malta, a única voz ética que restava. Para seus inimigos, ela era perigosa, barulhenta demais, implacável demais. E aos olhos deles, ela precisava ser silenciada. As ameaças contra ela eram constantes, remontando décadas. A porta da frente de sua casa foi incendiada. Os animais de estimação da família foram envenenados ou mortos. Bilhetes, ligações telefônicas, avisos anônimos. Ela nunca recuou. Mesmo processos judiciais empilhados contra ela, 48 no momento de sua morte, não conseguiram impedi-la de cavar mais fundo. Cada história que descobria a empurrava para mais perto das figuras poderosas que acusava de corrupção, e mais perto da linha onde exposição se transforma em perigo mortal. Quando a bomba explodiu naquela tarde de outubro, o mundo reagiu em choque. Mas em Malta, muitos sabiam que esse era o final que seus inimigos vinham elaborando. O assassinato não foi apenas um ato de violência, foi vingança, retaliação por décadas de ser exposta por uma mulher que se recusou a ficar calada. A investigação que se seguiu revelou camadas de conspiração. 3 homens foram inicialmente presos como os assassinos de aluguel. Mas logo a atenção se voltou para um dos empresários mais ricos de Malta, Jörgen Fenech. Sua empresa sediada em Dubai, a 17 Black, estava ligada a pagamentos secretos que Daphne vinha rastreando. Preso em seu iate em 2019, Fenech apontou dedos para os mais altos cargos do governo. Ministros renunciaram, multidões encheram as ruas de Valetta exigindo respostas. O primeiro-ministro do país, Joseph Muscat, eventualmente anunciou sua renúncia em meio à crise política, seu governo engolfado por acusações de fomentar uma cultura de impunidade. Anos depois, a justiça começou a se desenrolar em fragmentos. Vince Muscat, um dos acusados, confessou e recebeu 15 anos de prisão. Os irmãos De Giorgio, Alfred e George, admitiram ter plantado e detonado a bomba, ganhando sentenças de 40 anos. Em junho de 2023, mais 2 homens, Jamie Vella e Robert Agius, foram condenados por fornecer os explosivos que acabaram com sua vida, sentenciados a passar o resto de suas vidas atrás das grades. Peça por peça, a maquinaria da vingança que a matou foi exposta. Mas as feridas mais profundas, como tal crime pôde ser permitido numa nação da União Europeia, permanecem abertas, sangrando, uma verdade que Malta ainda luta para enfrentar.
Era um pouco depois do meio-dia, em 15 de maio de 2017, quando as ruas de Culiacán, Sinaloa, explodiram em violência que enviaria ondas de choque pelo mundo inteiro. Javier Valdés Cárdenas, uma das vozes mais destemidas do México, acabara de sair dos escritórios do Rio Doce, o jornal que cofundou, quando um carro parou ao seu lado. Em plena luz do dia, no coração de uma cidade já assombrada pela violência dos cartéis, homens armados o arrastaram de seu veículo e abriram fogo. 12 tiros ecoaram. Quando os atiradores fugiram, Javier, marido, pai, jornalista, contador de verdades, jazia morto na calçada. Ele tinha 50 anos. Durante anos, Javier havia caminhado pela linha invisível que poucos ousavam atravessar. No México, especialmente em Sinaloa, o berço do mundo dos cartéis, o jornalismo não era apenas perigoso, era uma sentença de morte. Javier sabia disso melhor do que ninguém. Ele disse uma vez que ser jornalista em seu país era como estar numa lista negra onde criminosos decidiam quando você morreria, não se. Ele escreveu sobre as crianças envolvidas no tráfico de drogas, sobre as esposas e amantes dos chefes dos cartéis, sobre a realidade encharcada de sangue da vida sob a sombra do império de El Chapo. Suas palavras cortavam o silêncio que tantos outros eram forçados a manter. E por isso, ele se tornou um alvo. As ameaças sempre pairavam. Anos antes, uma granada foi jogada no escritório do Rio Doce depois de uma de suas investigações explosivas sobre assassinos de aluguel. Os atacantes nunca foram pegos, mas Javier se recusou a parar. Ele escreveu livros como Mis Narco e Los Morros del Narco, capturando o custo humano da interminável guerra às drogas do México. Aceitou prêmios internacionais, incluindo o Prêmio de Liberdade de Imprensa, onde subiu ao palco e disse ao mundo que a violência devastando o México era uma tragédia que deveria nos envergonhar a todos. Ainda assim, ele voltou para casa, para Culiacán, para sua redação, para as ruas onde o perigo esperava em cada esquina. Quando os atiradores atacaram naquela segunda-feira, a mensagem era assustadoramente clara. Seu assassinato não foi aleatório, foi vingança, retaliação, por ousar puxar a cortina do crime organizado, por se recusar a desviar o olhar quando tantos outros desviaram. Ele havia sido avisado inúmeras vezes. Disse a amigos, colegas, até mesmo seus leitores, que ser repórter em Sinaloa significava viver sob ameaça constante. Mas ele continuou, porque parar não era uma opção. Porque alguém precisava contar essas histórias. Porque as vítimas mereciam que seus nomes fossem lembrados, suas mortes não fossem em vão. As consequências foram explosivas. Protestos eclodiram pela cidade do México, com jornalistas marchando, segurando cartazes, gritando em raiva e tristeza. Jornalistas estão sendo massacrados, gritavam, suas vozes ecoando nos prédios governamentais. A indignação jorrou dos Estados Unidos, da ONU, da UE, todos condenando o assassinato de um homem que havia se tornado símbolo da verdade num dos lugares mais perigosos do mundo para a imprensa. A investigação avançou lentamente, quase lentamente demais, num país onde a impunidade reina e a maioria dos assassinatos de jornalistas ficam sem solução. Meses depois, a polícia anunciou a prisão de um homem conhecido apenas por seu apelido, Koala, um membro de cartel suspeito de envolvimento na morte de Javier. Sua viúva, Griselda Triana, recebeu a prisão com alívio, mas pronunciou palavras que perfuraram o coração da nação. Precisamos saber por quê, quem deu a ordem, quem decidiu que Javier tinha que morrer. Nos anos que se seguiram, as peças começaram a emergir, testemunhos, sussurros, ligações com a guerra dos cartéis rasgando Sinaloa após a prisão de El Chapo. O assassinato de Javier Valdés não foi apenas um crime, foi uma mensagem para qualquer um corajoso o suficiente para fazer o que ele fez, dizer a verdade num país onde a verdade pode te custar tudo. Chegamos ao fim desta jornada sombria, mas antes de nos despedirmos, vale parar e refletir sobre o que realmente conecta todas essas histórias. À primeira vista, podem parecer casos isolados, separados por continentes, culturas e circunstâncias. Mas observe mais de perto. Veja o fio invisível que costura cada uma dessas tragédias. As irmãs Mulhall não eram monstros nascidos. Eram mulheres comuns empurradas além de todos os limites do suportável.
Big e Tupac eram gigantes da música destruídos numa guerra de egos e vinganças que ninguém conseguiu parar a tempo. Peter, Daphne e Javier eram profissionais dedicados que simplesmente se recusaram a olhar para o outro lado quando a verdade os chamava. Em cada caso, a vingança não veio de lugar nenhum. Ela foi cultivada, alimentada, deixada para apodrecer até se transformar em algo irreconhecível. A vingança é assim, não é instantânea como nos filmes. É um processo lento, doloroso, que corrói primeiro a alma antes de destruir o corpo. E aqui está a parte que mais assusta. Em cada uma dessas histórias, houve sinais, houve avisos, houve momentos em que alguém poderia ter intervindo, em que a tragédia poderia ter sido evitada, mas não foi. Porque a vingança, uma vez plantada, é quase impossível de desarraigar. Peter R. De Vries disse uma vez que não aceitaria viver de joelhos. Daphne Caruana Galizia continuou escrevendo mesmo quando as ameaças se acumulavam. Javier Valdés voltava para casa em Culiacán sabendo perfeitamente que cada dia poderia ser o último. Por quê? Porque algumas coisas são maiores que o medo. Algumas verdades precisam ser contadas, não importa o custo. Mas e a outra face dessa moeda? As irmãs Mulhall que deixaram anos de abuso se transformarem em violência grotesca. Big, cujo talento foi apagado numa guerra que ele mal entendia. Todos eles são lembretes do que acontece quando a justiça falha, quando o sistema não protege, quando as pessoas sentem que a única saída é tomar a lei nas próprias mãos. A vingança é sedutora. Ela promete fechamento, justiça, equilíbrio. Mas, na realidade, ela só traz mais dor, mais trauma, mais vítimas. Os assassinos de Peter foram presos, mas ele não voltou. Os conspiradores que mataram Daphne foram condenados, mas sua família ainda sofre. Javier recebeu reconhecimento internacional póstumo, mas seus filhos cresceram sem pai. E talvez essa seja a lição mais importante aqui. A vingança nunca restaura o que foi perdido. Ela apenas multiplica a perda, transforma vítimas em agressores e dor em mais dor. É um ciclo vicioso que não tem fim feliz para ninguém envolvido. Então, o que fazemos com isso? Como quebramos esse ciclo? Honestamente, não tenho uma resposta fácil, mas começa com reconhecer que justiça e vingança não são a mesma coisa. A justiça busca restauração, entendimento, mudança. A vingança busca apenas dor equivalente. E no processo de buscar essa dor, perdemos nossa própria humanidade. Estas 5 histórias não são apenas sobre morte, são sobre escolhas, sobre os momentos em que decidimos quem queremos ser quando a vida nos empurra ao limite. São sobre a coragem de dizer não à violência, mesmo quando seria tão fácil dizer sim. E são sobre o preço que pagamos, como sociedade, quando falhamos em proteger aqueles que ousam dizer a verdade. Então aqui estamos, no final desta jornada pela face mais sombria da natureza humana. Se você chegou até aqui, provavelmente está sentindo um peso no peito. Talvez esteja reprocessando cada história, cada detalhe, cada momento em que a vingança transformou pessoas comuns em protagonistas de pesadelos. E é exatamente isso que eu queria. Não é confortável, não deveria ser, porque essas histórias são reais, aconteceram com pessoas reais, em lugares reais e deixaram cicatrizes reais que ainda sangram. Linda e Charlotte Mulhall continuam cumprindo suas penas, carregando não apenas o peso da prisão, mas o peso de terem destruído suas próprias vidas e as de suas famílias. O assassinato de Big permanece sem solução oficial, um lembrete constante de que nem mesmo a fama te protege quando você se torna alvo de vingança. As famílias de Peter, Daphne e Javier ainda lutam por respostas completas, por uma justiça que parece sempre incompleta. A vingança deixa apenas destroços. Não há vencedores, nem satisfação duradoura. Há apenas um rastro interminável de dor que se espalha como ondas, atingindo pessoas que nem estavam envolvidas na história original. Mas talvez, apenas talvez, ao entender essas histórias, ao realmente enxergar a destruição que a vingança causa, possamos fazer escolhas melhores, escolhas mais humanas, escolhas que nos afastam da escuridão, ao invés de nos mergulhar nela. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Sei que não foi fácil.
Mas histórias como essas precisam ser contadas, não para glorificar a violência, mas para nos lembrar do que está em jogo quando deixamos o pior de nós mesmos tomar controle. Fique bem, cuide de quem você ama e lembre-se, a vingança nunca vale o que ela cobra.